Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Em linha comigo, no espaço de entrevista de hoje, a economista Cíntia Agostini. Bom dia, Cíntia, tudo bem? Quanto tempo? Bom dia, Bruna. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Tirol. Realmente, né? Faz tempo que não conversamos e estava com saudades dos nossos momentos aqui com os ouvintes da Rádio Tirol. Cíntia, um assunto também muito importante agora de fim de ano, que é a nossa pauta hoje, né? Afinal, pelo menos a primeira parcela do 13º salário foi paga pelos empregadores até ontem, dia 30, e é um dinheirinho extra para quem trabalhou com carteira assinada durante o ano. Quais são as tuas dicas para o destino desse valor? Sabes que, Bruna e ouvintes, né, que todo ano a gente discute o que fazer com o dinheiro do 13º, que é tão bem-vindo na nossa vida, né? É aquele que nos alivia de muitas coisas. E, invariavelmente, eu vou dizer a mesma coisa que a gente sempre diz e que outros analistas dizem, porque é a verdade, e aí eu explico para o nosso ouvinte o que eu quero dizer com isso. É primeiro pagar as contas. Né, pagar as dívidas que estão pendentes. Para o nosso ouvinte ter ideia, e isso eu estou falando em termos de Brasil, quase 80% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida. Mas tudo bem ter dívidas, né? Nós não conseguimos comprar tudo à vista e aí, em alguns momentos tem que se fazer um carnê, tem que se fazer um financiamento, etc. e tal. O problema não está em ter dívidas. O problema está que 30% dessas pessoas não estão conseguindo pagar as suas dívidas em dia, e 10% não conseguem de forma nenhuma pagar as suas dívidas. Então, o problema está quando eu não consigo dar conta das minhas contas e a redundância proposital. Então, quando a gente fala desse dinheiro que vem a mais para nós, é um dinheiro que sim, nós temos que fazer bom uso e olhar, né, para a nossa vida financeira e dizer assim, bom, quem sabe a prioridade aqui é pagar algumas contas e depois o que sobrar, sim, né, consumir, comprar os presentes para a família de final de ano, pensar em férias, pensar em lazer. Sem esquecer, né, Bruna, que início do ano tem muitas contas a pagar. Nós estamos falando de IPTU, nós estamos falando de PVA, quer dizer, a gente inicia 2023 com muitas contas a pagar e que elas são, né, pesadas na maior parte do nosso orçamento, porque elas vêm aí todas elas no início do ano. Então nós não podemos deixar, né, essas informações para trás, nos passar, porque lá pelas tantas a gente não consegue dar conta das dívidas que tem, e lá no início do próximo ano já vão ter novas. Para o nosso ouvinte ter uma ideia do quanto isso é importante, quem tem dívidas no cartão de crédito, tá? E talvez é o nosso vamos lá, é o pior exemplo em termos de custo. Quem tem dívidas no cartão de crédito e não consegue pagar em dia, tem que usar o crédito rotativo ou parcelar a conta, o juro do cartão de crédito anualizado é 240% em média. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, depende do mercado, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Que imaginem a nossa conta multiplicada, né, ou anualizada, a 240%. É dinheiro nosso, do esforço do nosso trabalho, que ele simplesmente está se indo, né, para pagar um juro. E aí, se eu vou fazendo várias contas, usando o cheque especial, que é um pouco menos, mas também tem um juro absolutamente alto, se eu usar o cartão de crédito nessas condições, lá pelas tantas eu não consigo mais, né, pagar as minhas contas. E aí eu dizia, né, 240% ao ano é um juro muito alto para a gente pagar. Então imagine se a gente vai fazer dívida em cheque especial, que é um pouco menos, mas dá lá entre 130%, 140%, 150% ao ano. O cartão de crédito, que chega a esses patamares, até já foi mais em alguns momentos, depende do banco, é um pouquinho mais, um pouquinho menos. Todo o nosso dinheiro, e aí falando do 13º, vai ser usado para quê, né? Para pagar uma conta que é só juro do cartão de crédito. Ou seja, eu consumi os bens que eu usei para comprar essas dívidas e, além de tudo, aí eu tenho uma conta duplicada, né? E eu não consigo vencê-la. Então, talvez a maior dica, né, é olhar para a nossa vida financeira, olhar para o que a gente tem, olhar para aquilo que são as nossas contas e privilegiar o pagamento dessas dívidas, principalmente aquelas que eu não consigo negociar. Porque as que eu consigo negociar, eu posso tentar aí algum tipo de benefício, algum pagamento à vista, algum outro tipo de parcelamento. Mas as que
que estão, né, vinculadas, por exemplo, ao sistema financeiro e outros, é mais difícil de negociar. Depois disso, sim, aí todos nós merecemos, né, todos nós merecemos olhar para o nosso 13º e ver como a gente pode aproveitar na nossa vida. Claro que é importante, né, Bruna, e salientar isso com o nosso ouvinte, né, nós vamos fechar esse ano com uma expectativa de inflação de quase 6%. E essa expectativa de inflação de quase 6% encarece todos os bens. Se a minha renda não aumentou nas mesmas proporções, eu perdi poder aquisitivo. Inflação é isso, né? Se o meu salário ou a minha renda não aumenta de acordo com os preços que aumentaram, eu perdi poder aquisitivo. Esse é um tema que preocupa o mundo e nós aqui no Brasil. A vida de cada um de nós e as suas cestas básicas podem dar mais do que esses 6%, mas esse é um tema que nós também temos que olhar. A nossa ceia de final de ano, né, as nossas férias, estarão mais caras esse ano. Então, isso também precisa estar na nossa conta e a gente precisa, né, começar o ano de 2023 com uma saúde financeira adequada, porque isso é necessário para a gente conseguir tocar a nossa vida, né, e viver com qualidade também. Cíntia, você falou agora da questão das negociações, do cartão de crédito, e a gente sabe que muita gente se enrola com a questão do pagamento parcelado, afinal vai parcelando e no final já está pagando aí muitas contas. A dica nesse sentido é realmente colocar tudo na ponta do lápis? Sem dúvida. A dica sempre e nem é só para quem tem dívida, é para quem está com as suas contas em dia. A dica é para todo mundo, né? Quando a gente fala de educação financeira, nós estamos falando, coloca na ponta do lápis tudo. Por quê? Porque lá pelas tantas, a gente conhece muitas pessoas que estão fazendo novas dívidas para pagar as dívidas antigas. E aí isso é um ciclo vicioso, que é muito difícil romper. Então, invariavelmente, tá? É importante para todos nós colocarmos lá no papel e indo em qualquer lugar que seja, né? Quem é mais tecnológico tem aplicativo para isso, quem não pode fazer isso em casa no caderno. Olhar para o que ganha, olhar para o que gasta, porque só olhando para o que a gente ganha e para o que a gente gasta, e onde a gente gasta, fundamentalmente, nós vamos saber onde nós podemos economizar. Porque se nós não temos noção de onde vai o nosso dinheiro durante o mês, né, em quais coisas, e o que a gente compra, o que a gente consome, é difícil perceber por onde nós começamos a economizar. E aí nós acabamos usando cartão de crédito rotativo, parcelado, cheque especial, e isso vai tornando a nossa vida financeira mais difícil. O importante é não se deslumbrar com esse dinheirinho que está vindo, e aí, como você disse, a educação financeira é sim importante e que é debatida, inclusive, para ser incluída como disciplina nas escolas, né? Isso mesmo. E não é por nada, né? Para as nossas crianças aprenderem desde cedo como elas pensam a vida financeira delas. E não é aqui, né, pensar que a maior parte das pessoas vai fazer investimentos no sistema financeiro e tal. Isso vai acontecer, mas é uma expectativa mais distante. É realmente olhar para a nossa vida e aquilo que a gente ganha ser de acordo com aquilo que a gente gasta, para nós conseguirmos, né, ter uma melhor qualidade de vida. Todos nós sabemos que quando nós estamos com problemas financeiros, isso interfere toda a nossa vida. Então a gente quer viver bem, e a educação financeira faz parte desse viver bem, invariavelmente, de todos nós. Cíntia, eu comentava hoje pela manhã já com o meu colega JD, referente ao 13º, e ele disse que já tem destino certo o valor que ele recebe, que vai pro cofrinho, que ele vai guardar esse dinheirinho que ele recebeu, que ele está bem organizado. E aí eu te pergunto, por que é importante guardar esse dinheirinho? E também, já nesse sentido, por que realizar investimentos, pensar a longo prazo? Vamos lá, né? O JD que tá certo, né? Porque aí ele consegue guardar para coisas que ele quer fazer no futuro. Tem uma frase que as pessoas mais velhas e os nossos ouvintes, né, mais velhos vão me entender claramente, porque a gente ouvia muito isso dos nossos pais e avós, que é o guardar para se precisar, tá? E o guardar para se precisar naquela época é assim, eu vou precisar para alguma coisa, e sempre se olhava muito para a perspectiva da saúde, né, e eu acho que ela ainda continua sendo muito fundamental, porque a saúde é urgência, né, mas tem tantos outros temas, guardar para fazer uma viagem, guardar para comprar um bem que a gente quer, e assim por diante. Então o guardar para se precisar vem nessa perspectiva, poder poupar a parte, né, daquilo, e aí se nós olharmos para o nosso 13º e a gente conseguir pegar uma parte para pagar as contas, que são as contas principais, e pegar uma partezinha para guardar, né? E se a gente consegue mediar isso
nas nossas contas, né, na nossa educação financeira, nós conseguimos projetar futuro de uma forma mais tranquila. Então, o guardar, né, dá conta disso. E principalmente quem aí sim tem uma perspectiva de um valor que consiga fazer algum tipo de investimento, diferentemente daquele que vai pagar o juro que eu falava antes, esse vai ganhar um juro. Então ele tem o dinheiro guardado e dentro do sistema financeiro ele consegue remunerar esse dinheiro. Não estou precisando agora, remunera esse dinheiro no sistema financeiro. Claro que, e todo o cuidado para que os investimentos que vão ser feitos, investimentos no sistema financeiro, seja qual for, seja muito de acordo com o nosso perfil. Venha ao encontro de como eu ajo. E aí, assim, se eu sou mais conservador, eu tenho que tomar cuidado e fazer investimentos mais conservadores. Se eu sou um investidor mais arrojado, eu posso fazer investimentos com maior risco. Porque nós temos que dormir tranquilo. Então, os investimentos, inclusive, têm que ser de acordo com aquilo que é a nossa capacidade de pagamento e é o nosso perfil. Não precisamos, né, fazer de outra forma, sempre de acordo com o que a gente pensa. E muito cuidado, né? Nós vivemos todos os dias recebendo informações de investimentos que são investimentos que, na verdade, não são verdadeiros, né? De fake news que nos levam para fazer investimentos ou desembolsos que não são realidade, e depois aí a gente está olhando para estelionatos, na verdade, nessas condições. Então também muito cuidado com quem vocês vão se emparcerar para fazer investimento, que tipo de investimento, chequem muito antes, para ter certeza, né, de que vocês estão fazendo um bom investimento e de que esse dinheiro, que é tão duro, né, que é tão suado, que é tão sofrido para a gente poder conseguir conquistá-lo trabalhando, que ele seja realmente bem gasto ou bem investido. Bem gasto se eu estou pensando algo no futuro, querendo comprar, e bem gasto se eu estou gastando comigo, com a minha família, com aquilo que a gente gosta, com aquilo que nos faz bem. Bom, a outra parcela do 13º salário, para quem não recebeu o valor integral já, será paga ao trabalhador até o dia 20 de dezembro. E aí, Cíntia, eu quero aproveitar esse momento para analisar um pouquinho a situação econômica da nossa região. Afinal, acompanhando as situações das nossas cidades aqui do Vale, você acredita que a região tem se recuperado bem da pandemia? Como é que tu vê esse nosso 2022, que é considerado o ano de recuperação? Esse é um ano de recuperação no mundo, no Brasil, apesar dos reveses que a gente teve. Então nós não estamos isolados, né? O mundo teve um grande revés, que é o conflito na Ucrânia, que todos nós imaginávamos que rapidamente acabaria e não acabou, e ainda não acabou. Então, sem nem pensar em discutir aqui as perdas de vida, mas economicamente isso nos influencia e nos afeta também. Então nós estamos vivendo esse momento. Alguns reveses na pandemia, principalmente com lockdowns na China, que afeta, né, a economia internacional. E isso tem feito, né, associado à indisponibilidade de matéria-prima, o aumento do custo dos produtos no mercado internacional. Nos afeta o Brasil como um todo, mas o Vale do Taquari, ele sofreu com a pandemia muito, alguns negócios mais, outros menos, e a gente consegue compreender que teve setores que foi muito pior, e que uma coisa é tu segurar o teu negócio 1, 2, 3 meses, e diferente disso é 2 anos, e que outros conseguiram progredir, porque inovaram, porque repensaram seus negócios, porque repensaram o seu mercado e assim por diante, né? Revisitaram custos, etc. e tal. Mas a região, eu sempre digo, né, ela não é parâmetro para outras regiões, porque a nossa diversificação produtiva, a nossa dinamicidade econômica, as características dos nossos negócios, tá, fazem com que a região consiga, né, absorver o impacto das crises de uma forma mais rápida, melhor. E vamos lá, né, gente? A gente produz alimentos, talvez não, com certeza, né? Deixar de comer a gente não deixa. Então, o alimento é a última coisa que nós deixamos de consumir. Aí a indústria retomou primeiro, no caso do Vale do Taquari, e na lógica, de uma forma geral, é isso que acontece. A indústria e o nosso setor do agro, quer dizer, os processos produtivos retornaram primeiro. E aí, à medida que as pessoas foram reempregadas, retomaram as suas rendas, conseguiram se reposicionar ali, agora elas começam a alavancar a área de serviços, comércio e assim por diante. Por isso que a gente vê, inclusive, maiores contratações nessas áreas,
E aí a discussão no Vale é, inclusive, falta de mão de obra, diferentemente de outras regiões do país. Os nossos jovens, na maior parte, estão trabalhando, né? Nós temos aí, na verdade, uma demanda por mão de obra bastante grande em todos os setores, tá? E isso mostra que, bom, tem um ciclo virtuoso na economia do Vale do Taquari. Nós somos, sim, e aí para mim, né, indicar isso, Bruna, o primeiro produtor de frango, o primeiro produtor de suíno, a segunda bacia leiteira do estado, a terceira região na produção ou na industrialização de alimentos e bebidas, a sexta região no estado na industrialização de produtos químicos. Quer dizer, nós estamos bem posicionados para uma região que tem aí um pouco mais de 3% da população. Conseguir representar tudo isso no estado mostra a dinamicidade do Vale do Taquari. Bom, levando em conta a inflação, nós tivemos também eleições. O que a gente poderia esperar economicamente para 2023? A grande expectativa está, né, no que vai acontecer, porque ontem ainda eu dizia para um grupo de alunos, né, a questão não é tomar a decisão se eu vou para cá ou para lá. Se eu sei o que vai acontecer para um lado ou para o outro, daí eu tomo as minhas decisões em função do que está posto, né? E aí o período de transição, tanto no governo federal como nos estados, faz isso. Gera uma expectativa daquilo que a gente não tem clareza, se vai para um lado, vai para outro, como vai ser. Então, a expectativa, né, e essa falta de tomada de decisão, digamos assim, no primeiro momento, ela gera, né, uma dúvida, ela gera essa noção de que, bom, vamos esperar para ver o que acontece. Na sequência, a gente vai começar a ver tudo isso se realinhando e as tomadas dessas decisões, elas são mais adequadas em função desses realinhamentos. Isso é uma coisa e está em função da transição dos governos de uma forma geral. Diferentemente disso, e nós não podemos, não é nem diferente, né? Nós não podemos deixar de perceber o que está acontecendo no mundo. O mundo está, sim, carregando, né, uma inflação para o ano que vem, uma pressão inflacionária bastante grande. O impacto do conflito na Ucrânia não se encerra, nós estamos falando de impactos econômicos em energia, em biocombustíveis, em fertilizantes e assim por diante, que podem gerar boas oportunidades de negócios para o Brasil. Então, a gente também tem que perceber sobre essa perspectiva. Num primeiro momento, nos impacta em termos de custo, mas nós podemos pensar em oportunidades. Isso tem, sim, né, dado uma característica de inflação para o mundo inteiro. Não é uma perspectiva de crescimento, né, acelerado do mundo, alguns falam inclusive de uma certa estagnação do crescimento, e que vai sim nos impactar. Então, a tarefa de casa ela é gigante, né, gigante para quem está assumindo, para quem foi reeleito nos estados e na União, tá? Por quê? Porque o mundo não vive um momento bom, né? O mundo vive um momento delicado e que nós vamos ter que levar isso em conta e fazer o nosso tema de casa muito mais do que se espera em outros períodos ou que se fez em outros períodos, porque vai precisar nisso tudo. Talvez a grande temática é sim o aumento de preços, é sim a inflação, que prejudica a vida de cada um de nós, principalmente a camada mais pobre da população, que praticamente tudo que ela ganha, ela gasta, ela consome. Então ela talvez é a mais afetada e, de novo, né, aumento de inflação é perda de poder aquisitivo, é nos tornar mais pobres, né, enquanto sociedade, eu estou falando aqui sociedade mundial. Cíntia, muito obrigada pela disponibilidade de poder conversar com a gente nessa manhã. Deixa um espaço para as tuas considerações finais. Bom, agradecer muito, Bruna. Um prazer estar conversando aqui com os ouvintes da Tirol. Contem comigo sempre. Sobre o nosso tema de educação financeira, né, gente? Eu acho que tem duas questões aqui que são principais. Façam sim as suas contas, tá? Levem isso a sério porque vale a pena, porque se eu sei no que eu gasto, eu também sei onde eu vou economizar. Usem o 13º com lucidez, mas não deixem de fazer as coisas que fazem bem para cada um de nós, né? Não deixem de viver bem, né? De dar condições para a família de vocês, pensando aí final de ano, as nossas festas e o lazer, porque a gente merece, né? E os últimos 2 anos da pandemia foram muito difíceis, então a gente merece viver isso enquanto sociedade. E por fim dizer, o nosso vale é um vale dinâmico, um vale pujante, e nós fizemos parte de tudo isso. Então, nós somos parte desse processo e não tenho dúvida que vamos continuar sendo. O meu muito obrigada, Bruna, tá? E contem comigo sempre. Obrigada, boa semana.